Comigo em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, a exposição hoje será do verso 1 ao verso 4, apenas estes 4 primeiros versos. Atos 4, do verso 1 ao 4 verso. E assim, irmãos, diz a palavra do nosso Senhor. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nosso Senhor, quero pedir a Ti, ó Pai, neste momento, que o Senhor seja gracioso comigo e com a Tua igreja, e que o Senhor me use na breve exposição, na breve explicação desta pequena porção da Tua palavra, que possamos, ó Deus, ser instruídos por Ti, entendendo um pouco da Tua verdade. Ó Deus, usa-me para o louvor da glória do Teu nome somente. É o que eu Te peço, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, falar acerca da oposição do mundo à igreja do Senhor Jesus Cristo é algo que nós estamos sempre prontos a falar, porque nós estamos conscientes de que essa realidade existe. Nós que somos membros de uma verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos conscientes e percebemos ao nosso redor como o mundo, ele de fato se opõe ao Evangelho e à igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito então é dito, e muito é de fato falado acerca da perseguição da igreja, e nós sabemos que em muitos contextos, fora do Brasil, muitos realmente têm sofrido por causa do próprio Evangelho. Porque muitos homens maus têm se levantado contra o Senhor, contra o seu ungido, o Senhor Jesus Cristo, e contra a própria igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos então ao nosso redor e pensamos sobre o nosso contexto. Será que nós temos sofrido algum tipo de perseguição? Será que a igreja cristã, evangélica, protestante tem sofrido perseguição por parte de homens maus aqui no Brasil, no estado em que nós vivemos em particular? Meus irmãos, nós temos contemplado e temos visto como as coisas têm caminhado ao nosso redor. E não podemos nos surpreender e nunca nos admirar se uma intensificação houver nos próximos dias de um tipo de perseguição à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque esse tipo de coisa acontece e não é coisa recente. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, como nesse texto que nós acabamos de ler, nós contemplamos algo acontecendo, exatamente isso. Nós encontramos a Igreja de Cristo, nos seus primeiros dias, a Igreja de Cristo no Novo Testamento, sofrendo então oposição. Nós encontramos agora nas exposições de Atos, que estamos seguindo aqui, a primeira ocasião em que homens se levantam contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, e o que aconteceu na última sessão que expomos aqui, aconteceu de Pedro, numa ocasião muito oportuna, quando a multidão se reuniu junto a ele, na ocasião em que ele curou um homem que era coxo. Então, ali, naquele momento, ele se utilizou daquela ocasião para proclamar a palavra, e nós expomos isto aqui, a própria pregação de Pedro, onde ele vai proclamar acerca de Cristo. É um sermão teocêntrico, é um sermão cristocêntrico, é um sermão ousado, é um homem que chama as pessoas ao arrependimento, é um homem que chama as pessoas à fé em Cristo, e ele fala sobre a glória de Cristo, da salvação
da ressurreição dos mortos. E então, o que acontece é que, em razão da pregação, algo acontece. E é exatamente o que nós encontramos aqui no versículo 1 do capítulo 4 de Atos, quando a palavra nos diz: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Veja, o texto nos diz: falavam eles ainda ao povo. Então, estes homens se levantaram, se opondo ali aos servos do Senhor, que proclamavam então a palavra do Senhor. Interessante que parece que eles nem esperaram a Pedro e João terminarem o seu discurso. Eles chegaram de fato tentando impedir que aquilo ali continuasse, que a pregação deles fosse cessada, era a vontade deste homem, ou melhor, destes homens. E quem eram eles? O texto nos diz, irmãos, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. É interessante vermos este grupo aqui agindo em comum, se opondo à igreja do Senhor Jesus Cristo e à pregação. Mas quem eram então os sacerdotes? Sacerdotes eram homens, líderes religiosos daqueles dias, que deveriam se encarregar dos serviços no templo, bem como do ensino da lei ao próprio povo do Senhor. Eles eram autoridade, oficiais naqueles dias. Esses eram os homens sacerdotes que eram encarregados de conduzir o povo do Senhor ao temor ao Senhor, segundo a própria palavra. Lá estavam, então, estes homens, os sacerdotes. Mas, além deles, existe aqui o que é chamado de capitão do templo. Ainda que o povo do Senhor estivesse sob o jugo dos romanos, que estavam ali subjugando eles naqueles dias, eles tinham a liberdade de não somente ter o seu culto e a sua devoção, mas até mesmo homens que eram chamados de soldados, né? Eles eram homens envolvidos ali com o templo, que eles impediam que existisse algum tipo de bagunça ou desordem. Eles tinham a responsabilidade de cuidar dessas questões relacionadas ao templo, dando algum tipo de segurança àqueles que se dedicavam ao serviço. E inclusive, irmãos, esses homens que se levantam e vão até o Senhor Jesus Cristo quando ele é capturado e levado para ser crucificado. São esses homens que estão relacionados aqui ao capitão do templo. E um outro grupo aqui, os homens chamados saduceus. Um grupo que era considerado como um grupo religioso daqueles dias, um grupo pequeno de homens que estavam ligados com a administração do templo. Eles administravam os recursos do templo, mas é interessante porque esses homens que estavam envolvidos com o templo, estes chamados aqui de saduceus, ainda que fossem considerados como religiosos, é estranho, porque eles não tinham nada de religiosos assim, de fato. Porque eles poderiam ser considerados por nós como liberais. Porque eles eram homens que, por exemplo, relacionado ao Antigo Testamento, eles só consideravam o Pentateuco como válido, o restante eles descartavam. Mas não somente isto, eles rejeitavam a ideia de anjos, eles rejeitavam a ideia de inferno, eles desconsideravam e reprovavam, eles não acreditavam na ideia de uma ressurreição dos mortos. Então, eles não acreditavam em qualquer coisa que pudesse se evidenciar como sobrenatural. Então, eles achavam essas coisas estranhas. Estes três grupos se reúnem para se voltar contra um inimigo em comum, que é a Igreja de Cristo, que é o seu Evangelho que estava ali sendo proclamado. E aqui, irmãos, nós encontramos, de fato, esse tipo de oposição, esse tipo de inimizade aqui sendo posta. Mas como falei, irmãos, o que está acontecendo aqui contra esses servos do Senhor não é algo, de fato, novo. Não é novo. Desde o princípio da Igreja de Cristo, no Antigo Testamento, nós encontramos aquele que não é do povo do Senhor se levantando contra
aquele que é do povo do Senhor. Você consegue se recordar de um episódio nos primeiros capítulos da Escritura em Gênesis, onde alguém que é inimigo do povo se levanta contra alguém que é do povo, e essa linguagem, inclusive, é usada lá. Levantou-se. É aquele irmão de Abel, Caim. Ali, irmãos, nós encontramos já a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo do Senhor, sendo perseguido por alguém que é do exército inimigo, que se opõe então àquele que é do povo do Senhor e à verdade do próprio Deus. O texto nos diz aqui em Gênesis capítulo 4, verso de número 8, quando a palavra nos diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E oposição, inimizade, perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui em Atos nós encontramos, é a primeira vez que esse tipo de oposição é revelado. Um problema que certamente começou no coração desses homens e que agora está sendo expresso em palavras em inimizade. Mas nós vimos isso no que diz respeito ao próprio Senhor Jesus Cristo. Nas exposições de Marcos, nós vimos como passou a ser progressiva a inimizade dos homens contra Cristo, que começou com pensamentos, depois expresso em palavras, que culminou então com a ação. Mataram o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aqui então, agora, Cristo sendo perseguido. Quando esses homens perseguem a sua igreja, nós devemos entender que, de fato, quando homens se levantam contra a igreja de Cristo, é o próprio Cristo que eles estão perseguindo. Quando está Saulo lá perseguindo a igreja do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo se manifesta e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma perseguição ao próprio Senhor quando homens se levantam contra a igreja do Senhor. E aqui no livro de Atos nós encontraremos várias ocasiões em que os homens se levantam para se opor à igreja de Cristo. Nós encontramos mais à frente, por exemplo, em Atos capítulo 6, verso 9, quando a palavra do Senhor nos diz: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Olha a linguagem. Levantaram-se. Mais uma vez, sendo usada, semelhante à linguagem que é usada lá em Gênesis capítulo 4, verso 8, quando Caim, então, se levanta contra o próprio Abel. Nós encontramos ainda mais à frente, ainda sobre este tipo de perseguição, em Atos capítulo 8, verso 1, quando é dito: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Levantou-se. No texto que nós lemos aqui sobre a providência de Deus, em Atos capítulo 13, nós percebemos ali os homens também se levantando contra a pregação da palavra, se opondo então à verdade e à igreja de Cristo. Então nós encontramos, irmãos, abundantemente o mal se levantando contra o bem, se é que podemos dizer assim. E homens então se opondo a Cristo. E a oposição é aqui, de modo muito especial, relacionada à pregação da palavra. Isso já nos deve servir, irmãos, como um alerta, porque você deve se recordar, estamos nos primeiros dias, por assim dizer, da igreja de Cristo neotestamentária, no Novo Testamento. E estavam ali experimentando um avivamento, a igreja. Mas há hostilidade, há oposição. Nem todos recebem a palavra que é anunciada. Há muitos que de fato ficam grandemente indignados com a proclamação. Nos nossos dias, irmãos, não é diferente. Quantos têm se levantado de fato contra a igreja de Cristo? Em razão de muitos homens chamados por Deus para o ministério pregarem a palavra. Então, eles não admitem. Eles não
não conseguem aprovar esse tipo de coisa. O ímpio, o homem mau, de fato. Isso deve nos alertar a entendermos que a palavra do Senhor nunca será sempre bem recebida. Nem sempre. Haverá ocasião em que você vai falar e testemunhar da palavra e alguém vai ser completamente hostil e contrário a você. Se você é alguém que sempre se utiliza de ocasiões e oportunidades para falar acerca da palavra, você provavelmente já se deparou com algo dessa realidade, dessa forma. E assim, dureza no coração dos homens. Hostilidade que começa aqui, dentro do peito. Isso fora da igreja de Cristo. Mas, lamentavelmente, é algo que também acontece dentro. Quando muitos de dentro da igreja, quando a palavra do Senhor é proclamada com intrepidez e ousadia, são muitos que com o coração ficam irados e se voltam contra aquele que proclama a verdade. Homens ímpios, maus no meio do povo do Senhor, que de forma nenhuma querem aprovar algum tipo de pregador que chega e fala a verdade de Deus segundo a Escritura. Muitos que de fato querem ouvir o que acham que devem ouvir. Não consideram que o ministro da palavra é aquele que é chamado a proclamar aquilo que a igreja necessita ouvir, segundo a palavra. E muitos de fato se ofendem. E muitos de fato ficam realmente aborrecidos. E são muitos os ministros do Evangelho que são perseguidos não somente fora da igreja, mas dentro da igreja, por se apegarem à verdade do Evangelho e anunciarem esta verdade com intrepidez. Mas talvez você seja alguém que pense assim, puxa vida, mas como é que eles podem se opor à belíssima verdade do Evangelho de Cristo? E não aprovarem e ficarem estranhos e reprovando como? Como assim? Você talvez pergunte e pense, mas pense acerca de você, irmão. Quantas são as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus ser pregada para nós e o nosso coração, ele não está nem um pouco disposto a se sujeitar à verdade de Deus proclamada? Ficamos sentados no banco aborrecidos. Como assim? Mas por que tem que ser assim? Mas eu não concordo com isso não. Mas eu não vou me sujeitar a isso não. Mas não tem que ser assim. É rigor demais. É pressão demais. Eu não admito isso. Eu tenho que viver um pouco. Quantas são as manifestações distintas que podem se elevar no nosso coração de fato rebeldia e falta de submissão, sujeição à verdade da palavra. O nosso coração, irmão, é tão inclinado como inclinado era o coração desses homens contra a palavra do Senhor. Não pense que não seja. O fato de você, muitas vezes, não viver segundo a palavra pode ser também uma grande demonstração disso. De um coração que não está disposto a se sujeitar e a ser subjugado por Cristo. Você quer fazer a sua própria vontade. Você quer viver segundo a sua própria lei. Você quer viver segundo o seu próprio mandamento. Você quer ser senhor sobre você. Mas alguém se levantar, então, para falar acerca da palavra de Deus, muitas vezes nós rejeitamos. Nós nos levantamos contra. Irmãos, que não sejamos encontrados assim. A palavra do nosso Senhor, ela deve ser recebida com fé, com prontidão, com disposição para viver segundo ela, não de modo contrário. Não de modo contrário. Não pensemos que podemos estar tão distantes assim da hostilidade desses homens a Cristo. Nós podemos estar, na realidade, muito perto desse tipo de atitude feita por estes homens perversos do passado. Mas, irmãos, nós devemos entender realmente. Eles pregaram a palavra e houve oposição à verdade do Senhor Jesus Cristo. Então, mas porque eles se levantaram, né? E o texto vai nos dizer, eu acabei de mencionar, já adiantei, o versículo 2 nos diz, ressentidos.
Veja, a razão então deles se levantarem contra os apóstolos, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus, aí tem uma doutrina muito específica, a ressurreição dentre os mortos. Então notem aqui que, porque eles ensinavam e pregavam sobre Cristo e sobre a ressurreição dos mortos, esses homens estavam ali irados, porque aqui é traduzido por ressentidos, mas enfraquece a realidade da palavra. A ideia é que eles estavam irados. Eles estavam grandemente indignados com aquele tipo de pregação. Como pregar Jesus aqui? Como falar acerca da ressurreição aqui? No templo? Como vai sugerir o pastor Paulo Anglada, tratando sobre esse texto, ele vai dizer assim, olha, provavelmente estes homens sacerdotes, eles estavam indignados contra Cristo, movidos por inveja. Por ver então o povo abraçando o ensino de Cristo e se envolvendo com o Senhor Jesus Cristo ali. E eles então, movidos por inveja também, além de reprovarem a pregação de Pedro, eles então se voltam contra Cristo e contra a pregação. Os, então, guardas, o capitão do templo estavam indignados porque o que esses homens estão fazendo aqui, anunciando isso na região em que está sob os nossos cuidados? Aqui junto? Não, de forma nenhuma. Esse tipo de movimento, esse tipo de ação e de proclamação e ensino não deve ser admitido. Não pode fazer isso aqui na nossa área. Nós estamos insatisfeitos com isso. E então os saduceus, com muita clareza, contrários à verdade da ressurreição, como falei, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então eles vão de encontro a isso. Não concordamos com isto. Que tipo de ensino é este? Como falei, irmãos, eles estão se voltando unidos, mesmo que não compactuem em todos os sentidos com as mesmas questões, mas eles têm um inimigo. Eles têm Cristo como seu inimigo. E eles vão se voltar contra a verdade de Deus sendo proclamada. Eles vão se voltar. Foi assim no passado, irmãos. É assim hoje em nossos dias. Ainda que muitos por aí não concordem com tudo, os posicionamentos políticos, pensamentos ideológicos e outras questões mais. Mas muitos têm um inimigo em comum e vão se unir para se voltar contra a Igreja de Cristo. São muitas as religiões propagadas e ensinadas por aí, difundidas de fato. Ainda que eles não creiam nos mesmos deuses, ainda que as práticas religiosas deles não sejam as mesmas, ainda assim se voltam e se unem com o inimigo em comum. É isso na política, é isso em meio às falsas religiões, e nós contemplamos isso acontecendo frequentemente. Tentam de todo jeito, promulgar leis, estabelecer algumas questões relacionadas à igreja para cessear a liberdade da igreja, a pregação da palavra com liberdade na igreja, a ponto de querer impedir que você trate sobre temas que eles vão considerar como homofóbicos, xiitas, radicais, retrógrados. Em muitos contextos aí em que alguém vai poder dizer para você assim, olha, você não fala aqui sobre esse negócio de homossexualismo não, porque vai cair para cima. Não fala sobre esse negócio aí de submissão não. Isso aí é patriarcado. Não mexe com um negócio desse. Todo mundo é igual, viu? E tudo mais. E então, várias questões. E vão dizer assim, não fale, politicamente correto. E uma série de questões que vão, então, privando muitos e cesseando a liberdade da igreja e muitas vezes fechando o púlpito. E muitos pastores, por temor, de fato, a esse tipo de hostilidade, acabam não falando. Não vai falar sobre isso, não vai falar sobre o pecado. Não vai falar sobre o que é errado. Não vai proclamar todo o conselho de Deus. Infelizmente, irmãos, isso acontece. Isso acontece. E eles querem, de fato, que nos calemos. Mas o que é que não pode acontecer, irmãos? Nós não podemos
temer eles. Nós não podemos calar a nossa boca. Nós não podemos deixar de falar a verdade. Nós sabemos, irmãos, a verdade de Deus deve ser proclamada e nós, como Igreja de Cristo, somos aqueles que estão envolvidos com a proclamação da verdade, porque a Igreja de Cristo é coluna e baluarte da verdade. Se a Igreja de Cristo não se levantar para falar toda a verdade de Deus, quem vai falar? Se a Igreja de Cristo não se levantar para falar acerca de Cristo, quem proclamará Cristo? E se ninguém proclamar a Cristo, como haverá uma mudança real em nossa nação? Como, então, nós veremos, de fato, a Igreja de Cristo, então, tendo mais liberdade para seguir em frente, proclamando acerca dele? Como? Se nós não insistirmos e seguirmos em frente, confiando no Senhor e fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. É sobretudo uma responsabilidade minha, irmãos, como ministro da palavra, em fazer isto, domingo após domingo, em toda ocasião oportuna que surgir, falar acerca da verdade sem temor. Responsabilidade minha, mas também que recai sobre vocês como testemunhas de Cristo. Não temam os homens maus. Não temam o governo. Não tema ninguém. Somos chamados, irmãos, a temermos a Cristo. O único que deve ser temido por nós é Cristo. E se nós tememos a eles, irmãos, se nós tememos a Ele, irmãos, a Cristo, nós faremos a sua vontade. Nós proclamaremos todo o conselho de Deus. Ainda que o mundo se levante com toda a sua ira contra nós, é exatamente isso que nós faremos. Anunciaremos o Evangelho, como posto na Escritura Sagrada. Mas, irmãos, é fundamental que, ainda que saibamos disso e que devamos estar empenhados com intrepidez em fazer a vontade do Senhor, é fundamental, irmãos, que nós, engajados com isso, também nos engajemos em orar por isso. A orar pelos ministros do Evangelho de Cristo. Porque você deve entender, ainda que eu fale como tenho falado aqui, que não devemos temer, a palavra deve ser proclamada, deve ser anunciada com intrepidez e ousadia. Somos homens que são feitos de carne e osso. Como o temor pode surgir no nosso coração e pode nos fazer, então, calar a boca. Como muitos que são sinceros na sua fé e devoção a Deus, pastores, mas que por temor à sua própria vida, e está errado de fato, não deveríamos proclamar a Cristo, ainda que a nossa vida esteja em risco. Mas o temor, irmãos, bate. E só com a graça de Deus, só com a capacitação do seu Santo Espírito e da sua palavra, é que nós conseguiremos seguir em frente fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Mas em meio a tudo isso, irmãos, saber que a Igreja de Cristo ora, roga, encoraja, apoia, é algo que nos dá muito vigor e disposição para seguir em frente fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer. A falar acerca da verdade em toda e qualquer ocasião oportuna que surgir para nós. Na igreja, na rua, no asilo, no centro da cidade, na rádio, onde for. A fim de que os homens possam ouvir ao Evangelho e possam se render ao Senhor Jesus Cristo. A Igreja de Cristo deve anunciar a verdade de Cristo. Ainda, irmãos, que a oposição deles e a ira deles contra a verdade do Senhor implique em sofrimento e prisão. Porque é isso que acontece aqui. O texto, no versículo 3, nos diz: e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até ao dia seguinte, pois já era tarde. Então aqui, agora, prisão de fato. Presos, literalmente.
E então recolheu até o cárcere até o dia seguinte, né? Eles não poderiam agora mexer mais com essas questões, tinham que aguardar até o dia seguinte para então seguir tratando com Pedro e João acerca daquilo que eles estavam fazendo. E então nós vemos aqui, irmãos, que a proclamação da verdade de Deus e a oposição dos homens pode levar, de fato, a não somente uma hostilidade em palavras, mas algo que pode ser feito de fato, né? Algo que nós podemos experimentar na pele. Nós olhamos para o mundo, irmãos, e há muitos que estão presos hoje pelo Evangelho, em cárceres. Nós sabemos, você já leu, já ouviu, já viu, muitos que perdem a sua própria vida por causa do Evangelho. Aí no mundo. E talvez para você seja algo confortável hoje. Porque ainda que falemos sobre perseguição pela causa de Cristo, pelo Evangelho, parece que ainda não estamos sofrendo tanto assim não, ou estamos? Veja, ainda temos liberdade tanta para falar acerca de Cristo. Temos liberdade aqui para falar o tempo inteiro acerca disso. Vemos alguém se voltando contra, alguém falando alguma coisa, mas ainda assim temos liberdade. Até onde eu sei, nenhum de vocês aqui recebeu uma paulada, uma pancada, um chute, uma mãozada, jogaram algo em você, tentaram prender você, algemar, por causa do Evangelho ou algo dessa natureza aconteceu. Se aconteceu, me diga, eu não estou sabendo. Nem comigo. Nesse nível, nunca experimentei. Mas, irmãos, isso pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. E por que eles vão ser hostis a nós a ponto de fazer isso? Porque nós estaremos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Veja, eu não estou falando aqui sobre o tipo de perseguição que algumas pessoas imaginam aí que estão sendo perseguidas por causa da postura errada deles. Porque, por exemplo, há crente por aí que diz assim, eu estou sendo perseguido, estão me perseguindo, por quê? Aí você vai tentar entender por quê. É simplesmente uma pessoa arrogante e chata. Aquela pessoa, o crente. E os outros não gostam dele. E olham com cara feia, e não aprovam, e não querem conversa com ele, e dizem assim, estou sendo perseguido. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Não, meu amigo, você não está sendo perseguido por causa do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa de Cristo do Evangelho. Não por causa de ser um bicho arrogante e metido que acha que é melhor do que o outro. É assim que muitos crentes imaginam que seria a perseguição. Não estamos falando sobre esse tipo de perseguição. É o tipo de perseguição que é fruto de alguém que está vivendo o verdadeiro Evangelho. E as pessoas vão ver Cristo em nós e vão se opor a nós. E por que razão talvez não se opõem tanto à Igreja de Cristo hoje? Talvez nos nossos dias e no nosso contexto, porque o Senhor tem refreado a maldade de muitos. Mas podemos refletir, talvez, irmãos, sobre o seguinte. Será que é porque nós não temos refletido tanto Cristo assim como deveríamos? Que a igreja, então, talvez não esteja sendo perseguida assim? De repente, porque não temos proclamado acerca de Cristo. Então as pessoas, não vão me ofender com essa pessoa, ela não fala absolutamente nada acerca de Cristo. Ou olhando para a nossa vida e vê a nossa vida, uma vida que não reflete a Cristo. Então olha para nós e não tem nada de Cristo nessa pessoa. Por que eu vou me opor a essa pessoa? É uma questão para refletirmos, irmãos. Esses homens aqui foram perseguidos porque eles não somente proclamavam Cristo. Cristo era percebido, era visto neles. E certamente é o que está faltando, irmãos, em nós. Nós estamos muito aquém daquilo que nós deveríamos ser. Muito aquém, muito distantes, irmãos. Nós, todos nós. Como ainda, irmãos, precisamos ser aperfeiçoados para sermos alguém semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez aí passemos a enfrentar, de fato, grande sofrimento por causa dele. Mas nós iremos nos sentir como dignos. Será para nós, ou pelo menos deveria ser para nós deveríamos sair regozijando, caso algo dessa natureza aconteça, por sermos perseguidos e sofrermos pelo nome de Cristo.
Se algo dessa natureza acontecer, a postura nossa deveria ser essa. Essa foi a postura dos servos do Senhor, os apóstolos de Cristo, naqueles dias. Diz a palavra ainda em Atos, capítulo 5, verso de número 41. Homens de Deus perseguidos. Sofreram, viu, irmãos? O verso 40 de Atos, capítulo 5, verso 40, diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Foram presos por quê? Porque estavam falando em nome de Jesus. Verso 41 então diz: e eles se retiraram do sinédrio, chorando e murmurando. É isso que está aí? E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Será que nós seríamos capazes de ter postura como esta, irmãos? Mas essa é a verdadeira postura que reflete alguém que verdadeiramente serve a Cristo e deveria, então, de fato, ser essa nossa postura. Se algo dessa natureza um dia acontecer conosco, irmãos, perseguição ferrenha, que nós possamos nos regozijar por sermos aqueles que sofrem por Cristo. Há dignidade em sofrermos por Cristo e pelo seu Evangelho. Eles se opõem à palavra. E o que é que eles fazem, irmãos? Eles prendem esses homens. Mas o que foi que aconteceu? É impressionante o último verso, o verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o nome de homens a quase 5.000. Como assim? Em meio à perseguição, a igreja de Cristo estava prosperando. Muitos, porém, que ouviram o quê? A palavra. Veja aqui, irmãos. A necessidade da palavra de fato ser anunciada. A palavra foi pregada. Eles ouviram a palavra ser pregada. Certamente, ainda que o texto não nos diga, mas o Espírito Santo agindo na palavra, através da palavra, com a palavra, conduziu homens a aceitarem aquilo. E o número foi subindo. O número de homens a quase 5.000. Aqui é homens, irmãos, homens do sexo masculino, de fato. Não está falando homem no sentido geral, não. Está falando só sobre homens, cabeças da casa. A família desses homens. Certamente, irmãos, um número muito grande. E a igreja vinha crescendo ali. Em meio à perseguição, sofrimento, morte e dor, a igreja crescia. Nós vimos até alguns textos hoje aqui na escola dominical, logo após o culto, que vimos que a igreja vem crescendo e alguns textos de fato falam sobre isto. Olhemos novamente. Atos capítulo 2, verso de número 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Mais à frente agora, em Atos capítulo 5, verso de número 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Ainda, Atos capítulo 6, verso 7, diz assim a palavra: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E ainda, irmãos, Atos capítulo 21, verso de número 20, nos diz a palavra o seguinte. Atos capítulo 21, verso 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. A igreja de Cristo se expandindo de um modo impressionante. E o que é que estava provocando isso, irmãos? A pregação da palavra sendo feita
mesmo em meio à hostilidade de muitos perversos naqueles dias. Mas pensando no caso particular aqui, de João e Pedro, 2 homens, 5.000 pessoas. 2 homens. Irmão, isso fala muito sobre o poder do Evangelho. Poder de Deus. A pregação da palavra. Que nós podemos olhar e pensar assim, meu irmão, o que vai acontecer? 2 caras falando ali. Pum. Uma multidão de pessoas. Fico pensando assim, o que seria da Igreja de Cristo e da nossa nação se os homens se empenhassem de fato no testemunho e na pregação do Evangelho? Aqui, na nossa cidade, aqui em Dom Eliseu, Rondônia do Pará, se nós testemunhássemos acerca de Cristo. Meus irmãos, o Senhor pode não salvar. Isaías pregou durante muito tempo e mudança não aconteceu. Mas o que acontece é, nós somos chamados a fazer isto. O meio é este, não há outro. É através da pregação da verdade. Eu como pastor, você como crente, testemunhando. E o Senhor, irmão, pode usar isso causando um reboliço extraordinário. E fazendo com que muitos, de fato, se rendam a Cristo. E possamos então ter um número imenso de pessoas que estão verdadeiramente envolvidas com a Igreja de Cristo, não crentes nominais, mas pessoas que realmente creem em Cristo e foram salvos por ela. Podemos e devemos nos empenhar então nisto. E a palavra, irmãos, de Cristo, ela alcança muitos. Eles nem terminaram de falar, foram interrompidos. Mas a palavra então chegou no coração dos homens. Foram presos, e agora? O que haverá de acontecer? A palavra foi proclamada, os frutos se evidenciarão, porque a palavra de Deus, ainda que os homens estejam aprisionados, ela não está aprisionada. Quem diz isso é o próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Diz assim, a partir do verso 8º eu lerei, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8, em diante. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que há em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é a palavra, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Mas ele diz no verso 9, contudo, a palavra de Deus não está algemada. O Senhor, os homens maus podem nos prender, mas nada vai impedir que a palavra do Senhor chegue e alcance os seus propósitos nos corações daqueles que são os eleitos de Deus. Meu irmão, isso é mais uma motivação e mais uma razão para nos empenharmos nisto. Isso é algo que me motiva a falar acerca da palavra em toda ocasião que eu tiver a oportunidade de fazer isto. O mundo precisa disso, irmãos. O eleito de Deus, para crer em Cristo, precisa ouvir a palavra. Se eu me calo, se você se cala, como? Se nós não cremos, parece que nós não cremos, irmãos, que a palavra de Deus de fato pode salvar. Será que é isso que está passando no seu coração? Será que é o fato de você não crer que o Senhor, Ele opera e salva homens? Será que é isso que tem feito com que você fique com a sua boca fechada? O que é que te impede, meu irmão? Não podemos nos calar.
há muitas pessoas perdidas caminhando para o inferno, rumo à condenação. E você ficar calado, isso é maldade muita. Além de ser uma grande desobediência ao nosso Senhor que nos chama a falarmos acerca dele. Não duvidemos, irmãos, do poder da palavra. Não duvidemos do poder do Espírito Santo moldando o coração dos homens. Ele fez isso comigo e com você. Ele fez isso conosco. Irmãos, que o Senhor nos dê a graça de mesmo em meio a qualquer dia, seja dia bom ou dia mau, que nós estejamos envolvidos com a proclamação de Cristo. E estejamos também certos, irmãos, que mesmo que o mundo se levante contra nós, mesmo que eles se levantem contra a igreja de Cristo, sempre terá um remanescente fiel proclamando a palavra. E o inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo vai avançando e vai crescendo. Os homens estão sendo chamados. O Senhor tem salvado. O Senhor tem feito a sua obra. Mas cabe a nós também nos envolvermos com isto. Empenhe-se nisto, invista nisso, ore por isso, trabalhe por isso. O nosso Deus será glorificado nisso. O seu reino será expandido em toda a terra. E muitos se juntarão a nós, tornando-se filhos de Deus, através da fé na pessoa do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isto que nós devemos anunciar a este Cristo, que padeceu, mas ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nosso Deus, louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra e pela graça, Senhor, que temos de anunciar a Tua palavra. Louvado, Senhor, seja o Teu nome, porque essa Tua palavra, ó Deus, que não pode ser aprisionada, chegou até nós. Nós fomos salvos, Senhor. Através da Tua palavra conhecemos a Cristo, nosso Salvador. Fomos vivificados, fomos regenerados. Fomos transformados. Éramos Teus inimigos, Senhor, agora somos Teus filhos. Porque esta Tua palavra que não está algemada chegou até nós. Fomos salvos, Senhor. Ó Deus, coloca no nosso coração a mesma intrepidez que estava no coração de Pedro, de João, de Paulo, de tantos servos do Senhor do passado que proclamavam a Tua palavra com intrepidez e não temiam, Senhor, a homem algum. E o Senhor impactou o mundo. Muitos se renderam a Ti, Senhor, graças à pregação da Tua palavra. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos Teus. Tira de nós, ó Deus, o temor indevido, pecaminoso. Nos faz temer somente a Ti, Pai. E, ó Deus, salva o perdido. Salva, ó Deus, pois eles carecem, ó Pai, da Tua graça. Tem misericórdia deles, Senhor. É o que Te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.